Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar nosso estudo de Tiago. Toda quarta-feira estamos aprendendo o que Tiago tem para nos trazer, ensinamentos que é bom para a nossa vida. E assim vamos, às quartas, aos pouquinhos, aprendendo o que Tiago tem para nos dar. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 21. Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Em nome de Jesus. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude ao entendimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o maior inimigo que nós temos é nós mesmos, irmãos. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. As nossas vontades, os nossos desejos, as coisas que a carne anseia, este é o nosso inimigo, irmãos. Temos um inimigo que está furioso, que quer nos destruir, porque ele não pode ter o que nós temos, o que vai se revelar em nossa vida. Ele não pode mais estar lá na glória de Deus. Então ele, como o apóstolo Pedro diz, que ele fica ao redor, como um leão, rugindo para que aquele que der brecha, ele possa invadir. Mas esse inimigo, irmãos, ele usa armas que não são dele. Ele usa armas, irmãos, que muitas e muitas vezes essas armas estão dentro de nós. Ele usa, irmãos, o nosso desejo, as coisas pecaminosas, a maldade que está dentro de nós, contra nós. Ele incita você a pecar. Ele mostra que o pecado não tem nada. Muitas vezes, irmãos, ele impulsiona, ele só faz dar um empurrãozinho, porque a ira que é nossa, que está na nossa carne, já está avivada. Então ele vem e dá um empurrãozinho. Vai, faz, pode ir. E a gente, muitas vezes, estamos irados, e a ira nos cobre, e às vezes nos toma. Então, irmãos, nós devemos tomar cuidado com nós mesmos, porque muitas situações virão sobre a nossa vida, muitas coisas irão acontecer. Agora cabe a cada um de nós saber controlar, saber barrar, saber pisar no freio, para que não haja uma colisão, não haja uma batida. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem essa sabedoria para pisar no freio, para dizer, chega, acabou. Não temos, irmãos. E muitas vezes, às vezes nós temos diante de nossos olhos, mas a situação que a carne é levada tapa os nossos olhos. E às vezes nós caímos nas as nossas próprias armadilhas, que muitas vezes, irmãos, nos leva a pecar contra o nosso Deus. Então, o que iremos fazer? O que é que nós temos que fazer, irmãos,
para se livrar dessas situações, para quando essa situação começar a brotar, a gente ir lá pela raiz e arrancar ela. O que devemos fazer? O nosso irmão Tiago vem nos dar ensinamentos de como nós devemos nos comportar, de o que nós devemos fazer nesses momentos. O nosso irmão Tiago diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto a ouvir. Todo homem esteja pronto, disposto a ouvir, parar e ouvir. E ele diz, ouvir. Ouvir o que, irmãos? Hoje, no mundo que vivemos, existe muita coisa para você ouvir. Muitos ensinamentos, muitas pessoas que podem chegar e falar. Muita coisa se depara diante de cada um de nós. E nós devemos, irmãos, pelo Espírito Santo, filtrar estas coisas. Filtrar, selecionar o que devemos ouvir. O que pode nos dar a ouvir de bom e isso ser bom para a nossa vida. Ou também, muitas vezes, ouvir algo e isso ser péssimo para a nossa vida. Então devemos ter um filtro para filtrar essas impurezas, essas falas que muitas vezes é promovida pelo diabo. Então Tiago diz, pronto para ouvir. Irmãos, todo servo do Senhor que abre o seu ouvido para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos que Deus tem para nos dar através da sua palavra, este homem, esta mulher tem um filtro que filtra todo o som que vem a você, toda palavra lançada, tudo que vem. Este homem, esta mulher, que a palavra de Deus é o principal, ele tem como filtrar. E ele vai ouvir aquilo que é bom aos seus ouvidos. Ele vai ouvir algo que vai trazer coisa boa a ele. Ele não vai dar ao ouvir para qualquer coisa. Mas qualquer coisa pode se revelar diante de nós. Mas nós vamos ter a capacidade, irmãos, de entender se aquilo é de Deus ou não é de Deus. Então Tiago diz, esteja pronto para ouvir. E também ele diz, tardio para falar. Tardio para falar. Muitas vezes, irmãos, a situação que vem sobre a nossa vida, a gente bota tudo para fora. A gente lança tudo e muitas vezes machuca uma pessoa. Muitas vezes é algo que a gente não quer falar, mas a situação lhe força a falar. E muitas vezes a gente fala o que não é para falar, irmãos. E Tiago diz, esteja tardio para falar. Não deixe a situação lançar da tua boca o que não é para sair. Espere, pare, aguarde. E Tiago vem, tardio em irar. Tardio para irar. Não se ire por qualquer coisa, irmãos. Eu sei que é difícil. A carne muitas vezes fala, irmãos. E se você deixar, ela vai tomar de uma forma que você não vai se controlar. E quando você cair em si, você vai dizer, o que foi que eu fiz? Não era para ter feito isso. Então Tiago vem, irmãos, nos dá 3 posições. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. São coisas que o crente tem que ficar atento, tem que abrir os olhos a isso, pois a posição do crente é ouvir o que? A palavra.
E se essa palavra está em teu coração, irmãos, você vai ter capacidade de barrar a sua fala. Você vai ter a capacidade de se conter a sua ira. E Tiago diz por quê? Por que você tem que conter a sua ira? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A justiça de Deus não opera naquele homem que perdeu o controle. A justiça de Deus não opera nas situações de raiva. O que é que tem justiça de Deus com a raiva? Se a raiva é fruto da nossa carne, se a ira é fruto da nossa carne, onde a justiça de Deus vai estar? Porque a justiça de Deus é boa, perfeita e agradável. Não tem como, irmãos. Não tem como. E Tiago diz, portanto, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia. Superfluidade da malícia. Receba com mansidão a palavra em voz enxertada. Tiago diz, irmãos, que devemos rejeitar toda a imundície da malícia. Tudo aquilo, irmãos, que hoje você em Cristo vai te tirar do sentido, te tirar, irmãos, da santidade, te tirar de tudo aquilo que agrada a Deus. Tiago diz para te rejeitar a imundícia de malícia, receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Todos nós ouvimos a palavra de Deus, todos nós se enchemos da palavra de Deus, e ele diz, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra, irmãos, que tu recebeste, a palavra que você está ouvindo nesse exato momento, ela é, irmãos, para salvar as vossas almas. Então, para que essa palavra, irmãos, gere salvação na tua vida, você tem que rejeitar toda a imundícia, tudo aquilo que não agrada a Deus, irmãos, tudo aquilo que não vem de Deus, tudo que não procede de Deus, a raiva, o ódio, o rancor, a inveja, tudo aquilo que é fruto da carne, devemos deixar para trás. Não andar mais com essas coisas, irmãos. E agora que deixamos isso para trás, recebei com mansidão a palavra, em voz enxertada. Lembra que Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele diz que os ramos estão enxertados na videira. E ele diz, todo aquele ramo que está enxertado na videira, esse dá fruto. Todo esse que está na videira, esse dá fruto. E ele diz, irmãos, e aquele ramo que está enxertado na videira e não dá fruto, ele diz que este é cortado. É cortado e lançado fora. E uma vez lançado fora, irmãos, ele seca. E os homens pegam e lançam ao fogo. Mas aquele que está enxertado na videira e que dá fruto, esse, Jesus disse que o Pai vem, poda, para que ele possa dar mais frutos, que ele produza mais. E esses frutos, irmãos, é frutos nossos, é a nossa transformação, é a sua vida em Cristo, cada dia mais crescendo, tendo, irmãos, conhecimento das coisas de Deus, a cada dia, a cada culto que você vem, você está tendo conhecimento,
você está vendo as coisas de Deus, você está participando, irmãos, do reino de Deus, das coisas que Deus quer para cada um de nós. Então, irmãos, você foi enxertado na videira, irmãos. Você está enxertado. E ao fato que você está enxertado, a sua alma será salva, irmãos. A sua alma estará salva, pois você deu lugar à palavra de Deus. É a palavra que te leva, irmãos, a ser enxertado na videira. Jesus diz, irmãos, se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver comigo, esse dará fruto, esse vai produzir. Então, irmãos, é isso que nós temos que abrir nossos olhos, irmãos. Tudo aquilo que não agrada a Deus, irmãos, devemos deixar de lado, devemos abandonar, irmãos. Não faz mais parte de nossa vida, pois agora, irmãos, fazemos parte da videira. Somos um galho que foi enxertado ali, Não fazíamos partes, não tinha nada a ver com a gente, mas por Cristo, Ele nos fez ser enxertados na videira. E agora o nosso trabalho é o quê? Dar frutos, produzir frutos. O Pai vem e poda para que a gente possa produzir mais frutos. Então, para que a gente possa, irmãos, produzir frutos, a ira não pode estar mais na nossa vida. O ódio, o rancor, a mágoa, a inveja, a ganância, isso não pode existir mais em nossa vida. A carne vai a todo momento estar pedindo, estar querendo, mas se você estiver no Espírito, glorificando a Deus, buscando o Senhor, irmãos, você vai produzir, você vai mostrar os frutos de quem você é agora, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 11. Aqui Mateus diz, irmãos. Louvado seja o nome de Deus. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem e vos perseguirem e falsamente disserem todas as espécies de maldade contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e seja imensamente felizes, porque grande é vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus diz, irmãos, abençoado sois vós, quando homens vos insultarem, ou perseguirem, ou falarem mal. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque agora, irmãos, somos transformados. A transformação que Cristo nos deu, irmãos, nos mudou. Nós fomos mudados. E Jesus diz que essas coisas que podem acontecer sobre a sua vida, você vai ser abençoado, irmãos. Porque o Senhor diz, alegrai-vos. Sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essas coisas podem acontecer em nossa vida, irmãos, e passarmos por situações que vai ser desagradável, situações que vai tocar a nossa carne para se irar, para falar, para dizer. Mas Jesus disse que não devemos pagar o mal com o mal, irmãos. Não devemos fazer isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, Jesus fala o resultado da nossa mansidão, da nossa entrega a Cristo.
Nós temos agora que mostrar algo. Jesus fala: vós sois o sal da terra. Irmãos, o sal é algo que não se mistura com nada. Se você pegar um punhado de sal e botar um quilo de feijão, o sal não vai ficar com gosto de feijão. É o feijão que vai ficar salgado. Não tem como você misturar qualquer coisa com sal. É o sal que vai salgar, irmãos. Nada pode tirar a substância do sal. Nada vai tirar o sabor do sal. Jesus nos compara, irmãos, com sal. Ele nos diz, vós sois o sal da terra. O sal se mistura com algo, irmãos? Em todo lugar que você jogar o sal, ele vai prevalecer. Ele não vai perder a substância dele de salgar. Mas, ao contrário, ele vai salgar o que for que você jogar. E Jesus nos adverte, irmãos. Mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, se nós perdermos a nossa propriedade, irmãos, de crentes em Cristo Jesus, para que mais vamos servir, irmãos? Se nós não viermos aqui nesta terra, irmãos, para através do nosso testemunho mudar aqueles que nos vê, para que nós vamos servir, irmãos? Só você olhar para o cenário gospel hoje, muitos irmãos, infelizmente, dá falso testemunho, irmãos. Esse sal não salga mais. Esse sal agora é lançado ao chão para que os homens pisem, porque não presta mais para nada. Mas Jesus diz que se tu salgar, se a tua propriedade, em vez de diminuir, aumenta, Jesus diz, irmãos, que nós vamos ser a diferença. Por exemplo, você se converte ao Senhor. Agora eu sou um cristão. Eu estou no meio da minha casa. Ninguém é cristão, só eu. Qual é o meu papel? Eu tenho que salgar. Eu tenho que salgar. Eles não podem tirar a minha propriedade de salgar. Eu tenho que mostrar agora quem eu sou. Por exemplo, você é agora injuriado. Você é acusado. Você vai injuriar também? Você vai acusar também? Você vai fazer o que eles fazem também? Se você fizer isso, você vai ser jogado ao chão para que os homens pisem, porque o sal não tem mais sabor, não tem mais as propriedades de salgar. É isso que Jesus quer dizer, irmão. Vós sois o sal da terra. O sal não se mistura com nada, o sal é diferente. Onde ele chega, ele salga. É isso que nós temos que ser hoje, o sal. Onde chegar, você vai salgar. Onde você chegar, as pessoas vão entender que agora você é um cristão. Tudo que antes acontecia com você, hoje não acontece mais, porque agora eu sou cristão. Agora eu conheço a verdade. Agora eu posso andar por onde for, as pessoas vão saber quem eu sou. Se você perder isso, irmão, acabou. Você não vai ter ação de nada, de fazer nada. Você não vai levar transformação a outros e outras pessoas. As outras pessoas não vão conhecer o Senhor, porque você perdeu a propriedade de salgar. Jesus também vem nos dizer: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Você está longe, uma cidade em cima de um monte, toda acesa, você não tem como esconder. De longe você vai avistar as luzes, não tem como. Jesus disse também: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um catiçal, e dá luz a todos que estão na casa.
Irmão, você pode entender o que Jesus está falando? Jesus diz que vós sois a luz. A luz, irmãos, aonde chegar, ela vai iluminar. A luz não vai virar escuridão. Onde chegar a luz, ela ilumina a escuridão. Onde ela estiver, ela ilumina. Ela vai dar luz, vai dar claridade, você vai ver tudo. Jesus diz também que não pode acender um candeeiro e colocar debaixo da mesa, porque não vai iluminar nada, ninguém vai enxergar nada, o ambiente vai ficar escuro. Jesus diz que o candeeiro se bota no veladouro, para que todo local seja iluminado. E ele fala isso de nós, irmãos. Aonde chegarmos, devemos iluminar. A nossa vida agora foi transformada pelo Senhor. Tem que ter iluminação. Não é mais a mesma pessoa. Pois agora temos algo que nos conduz. O Espírito Santo, irmão, nos conduz. Se você roubava, não rouba mais, não se agrada mais naquilo. Se você mentia, não mente mais, porque não consegue mais produzir mentiras. Porque agora você é templo do Espírito de Deus, irmãos. Irmãos, Jesus nos chama a atenção que devemos ser diferentes. Não podemos mais ser as mesmas pessoas, pois houve transformação na vida de cada um de nós. E aqueles que ainda não teve essa transformação, está aqui porque Cristo quer transformar, irmãos. Porque Ele quer transformar. Irmãos, em João capítulo 18, versículo 4 ao 11, ali fala quando Jesus estava no Getsêmani. Jesus estava ali orando, já estava próximo da morte de Cristo, Ele ia ser preso, já estava próximo, o Senhor já sabia de tudo que ia acontecer. E de repente, quando Jesus está ali, chegam aqueles homens para prender o Senhor. E naquele momento, Jesus já sabia de todas as coisas. Mas Pedro, que estava ali com Jesus 3 anos e 5 meses, andando com Cristo, vendo todos os milagres, vendo tudo o que acontecia, Pedro esteve ali no monte, viu a transformação de Cristo. Mas naquele momento, a carne de Pedro falou mais alto. E Pedro tira a sua espada e arranca a orelha de Malco, o soldado do sacerdote. Ele arranca a orelha de Malco. E Jesus diz: guarda a tua espada, porque aquele que fere com a espada será ferido com a espada. Será que eu não vou beber o cálice que meu pai me deu? Aquilo demonstrou que Pedro estava na carne. Pedro estava na carne. Pedro deixou a carne falar, a situação de Pedro foi lá e cortou a orelha dele. Você não vai pegar o Senhor não, peraí. Queria decidir por ele. Mas aqueles que estão em Cristo, irmão, não fazem mais essas coisas. A carne não prevalece. A gente tem que andar no Espírito. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. E ele continuou no Espírito. Ele disse: se eu quiser, eu oro a meu Pai, Ele manda miríades de anjos para me proteger. Legiões de anjos descem para o céu para me guardar, se eu quiser. Mas ele estava no Espírito, e ele estava ali se preparando para que hoje você possa ter a possibilidade de salvar a sua alma. Porque se Cristo não morre naquela cruz, nós estávamos perdidos, não tínhamos salvação eterna. Mas ele foi, caminhou aquela cruz para que hoje você possa ter possibilidade de estar com ele na glória. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, ali fala, irmãos, a tentação de Cristo. A tentação que o Senhor passou ali no deserto, sofreu a tentação ali no deserto e foi tentado pelo diabo, irmãos. Jesus a todo momento, irmãos, estava no Espírito. A todo momento o Espírito conduzia ao Senhor Jesus. Ele estava 40 dias, 40 noites sem se alimentar, sem beber água.
E a carne, com certeza, pedia por alimento, pedia por água. Mas ele, irmãos, a ser provocado pelo diabo, toma essas pedras, transforma em pão e come, mata a tua fome. Mas a todo momento, irmãos, ele estava no Espírito. E o Senhor responde, irmãos: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele poderia transformar aquelas pedras em pão e se alimentar, mas ele estava no Espírito, ele não deixou a carne prevalecer. E o diabo, irmão, continua a tentar o Senhor. Então o diabo leva a cidade santa e o coloca sobre o pináculo do templo e diz-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca possa com os teus pés em alguma pedra, tropeçar em alguma pedra. E nisso, irmãos, o Senhor vai e fala a ele: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor está no Espírito, irmãos. O Senhor não deixou prevalecer, irmãos, a vontade, o desejo, porque ele estava no Espírito. E disse também Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo leva a um monte altíssimo e lhe mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, e diz: todas estas coisas eu te darei, se prostrasse e me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adoraste somente teu Deus, e só a ele servirás. Glória a Deus. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Imagine, irmão, se ele deixasse cair, se ele deixasse essa tentação da carne, da mente vir sobre ele, nós hoje estaríamos perdidos. Mas o Senhor estava no Espírito, irmãos. Não prevaleceu o diabo sobre o Senhor, porque o Senhor deixou o Espírito falar. E é desta forma, irmãos, que nós hoje devemos estar no Espírito, andando no Espírito, buscando as coisas de Deus. Irmãos, e onde é que nós vamos conseguir isso? Como nós vamos conseguir prevalecer o Espírito em nossa vida? O que é que nós temos que fazer? Qual a solução? Salmos 119, versículo 115. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, irmãos. Irmãos, você percebe que toda vez que Jesus rebatia o diabo, era com a palavra de Deus. A arma do Senhor foi a palavra, pois ele estava no Espírito e ele rebatia todas aquelas acusações, aquelas provações, aquelas tentações pela palavra. É pela palavra, irmãos, que nós vamos conseguir quebrar os nossos desejos pecaminosos. É pela palavra, irmãos, que nós vamos ser santos, vamos caminhar santos aqui nesta terra, saindo de toda imundícia que o mundo a todo momento quer lançar diante de nós. É pela palavra. Se tu não tiver essas palavras, irmão, você está perdido. A tua palavra é lâmpada, irmãos. Lâmpada. O que a lâmpada faz, irmãos? Ilumina. Ela ilumina a escuridão, irmãos. Ela dá direção àquele que está conduzindo. Ela abre o caminho para que você ande. Pois como você vai andar na escuridão? Como você vai andar na escuridão? Não tem como, você não vai saber para onde vai. Mas quando você liga a lâmpada, ela abre o caminho. Você enxerga as coisas.
Você percebe onde é que estão as coisas. A tua palavra é lâmpada. Esta lâmpada está em tua mão, irmãos. Você pode segurar esta lâmpada e dizer, ó, está em minha mão. Ela está aqui em minha mão. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, irmãos. Este é o segredo, irmãos. Não se engane. Hoje, o retrato que está hoje aí, tem muito engano, irmãos. Homens que se dizem servos de Deus, que traz coisas que não é de Deus. Denominações que já estão longe de Deus. E hoje nós não podemos se enganar, irmãos. É a palavra, irmãos. É a palavra de Deus. É ela que vai iluminar. Ela que vai conseguir fazer você ouvir. Parar de falar e evitar a ira. É com essas palavras. É com esses ensinamentos que nós vamos conseguir andar neste mundo aqui, irmãos. João capítulo 15, o apóstolo João vem nos dizer, irmãos, João capítulo 15, versículos 7 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Se vós permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o nome do meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me ama, assim também eu vos amarei. Permanecei no meu amor. João vem nos dizer, irmãos, se vós permaneceis em mim, e as minhas palavras permanecei em vós. Se essas palavras, irmãos, tiver em vós, irmãos, esse é o segredo, irmãos. É a palavra de Deus. Não temos mais onde nos agarrar, não, irmãos. Não necessitamos de mais nada do que a palavra. A palavra é suficiente, irmãos, para nos guiar, para nos conduzir à glória de Deus, irmãos. A palavra é o suficiente para que a gente possa andar, irmãos, neste mundo de trevas. Não necessitamos de jeito, de práticas, de ensinamentos, de misticismo. Não, irmãos, é só a palavra de Deus. Foi por ela que você foi transformado. É por ela que estamos a cada dia, irmãos, sendo moldados. Você lembra quando Deus falou a Jeremias? Desce à casa do oleiro, que eu te mostrarei. E Jeremias desce à casa do oleiro, e ali o oleiro está fazendo um vaso, mas o vaso estava imperfeito. E ele ali quebra aquele vaso e volta a fazer novamente. Glória a Deus. Ele volta a fazer novamente. Então Deus diz, não posso eu fazer isso com vós? E como Ele vai nos moldar, irmãos? Através de sua palavra. É sua palavra que vai nos moldar a cada dia, irmãos. Ensinamentos para a nossa própria vida. Para que a gente ande neste mundo, não mais como andávamos, mas agora sim, andando na certeza, na verdade, no caminho certo. E tendo essas palavras, irmãos, nós vamos conseguir parar para ouvir, ser tardio em falar e tardio em irar-se. Com esses ensinamentos, com essas palavras, a gente vai conseguir fazer isso. A carne não vai prevalecer, porque a palavra de Deus está em nosso coração. E vamos rejeitar toda a imundícia de malícia e receber com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, irmãos.
É esta palavra que vai nos salvar, irmãos. É esta palavra que vai nos levar à glória de Deus, irmãos. O que é que necessitamos mais, irmãos? O que é que precisamos mais? O que é mais importante do que a palavra de Deus? Não tem não, irmãos. Que essas palavras, irmãos, estejam junto com os irmãos. Que essas palavras venham conduzir os irmãos ao entendimento, à sabedoria, não daqui da terra, mas sim do céu. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé para orar, para interceder ao nosso Deus. Em nome de Jesus.